ao nosso conteúdo. Nós estamos falando a respeito dos títulos executivos extrajudiciais e agora nós vamos dar sequência falando a respeito do tópico 10.2.8, que trata a respeito da possibilidade de opção pelo executado do processo de conhecimento da parte munida pelo título executivo extrajudicial. Ou seja, a parte ostenta um título executivo extrajudicial, mas quer o processo de conhecimento. Como assim, professor? A parte já tem um título executivo extrajudicial e, ao invés de ingressar com a execução, prefere o processo de conhecimento. Isso é possível? Isso é admitido, pessoal? Já comentei essa situação em sala com os senhores no momento anterior. E, nesses casos, o que é que nós temos aí na prática? Antes do atual Código de Processo Civil, a jurisprudência era no sentido de que, se a parte já ostentava um título executivo, mas ingressava com uma ação de conhecimento, ela não tinha interesse processual relativamente à ação de conhecimento, uma vez que ela pretendia um título executivo que ela já tinha. Então, a jurisprudência era maciça no sentido de reconhecer a carência de ação do autor em relação àquela ação de conhecimento, uma vez que ele buscava na via judicial algo que ele já ostentava, ou seja, o título executivo. Então, nesse aspecto, o Código de Processo Civil alterou essa sistemática. Viu de consequência, a jurisprudência dos tribunais passou a ficar superada com a superveniência do atual Código e possibilita ao credor que ostenta um título executivo extrajudicial de se valer de uma ação de conhecimento em busca de um título executivo judicial. Ora, se eu tenho um título extrajudicial, eu tenho o direito de querer um título judicial. Qual que é a vantagem do judicial em relação ao extrajudicial? As possibilidades de discussão. Obviamente que um título formado judicialmente, ele somente pode ser invalidado, alterado, via ação rescisória, que é cabível em hipóteses excepcionalíssimas. De regra, o título executivo judicial, ele tem uma força maior do que o título executivo extrajudicial. Então, a parte pode buscar esse caminho, de se reconhecer aquela obrigação judicialmente, a fim de que, ao invés de promover desde logo uma execução, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, possa ela ingressar com um cumprimento de sentença. Então, nessas circunstâncias, admite-se sim que a parte, já diante de um título executivo extrajudicial, ingresse com a ação de conhecimento com o escopo de tentar obter um título executivo judicial. Isso é comum, pessoal? É raro de acontecer na prática, tá? Não é muito comum, não, mas pode acontecer. Minha opinião, como jurista, como advogado, se a parte já tem um título, percorrer todo o caminho, todo o iter procedimental para tentar obter um outro título, na minha concepção, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Então, o ideal, nesse caso, é já lançar a mão mesmo da execução, que vai ter mais efetividade, vai ter mais rapidez para o recebimento do devido crédito. Mas, se a parte quiser, nesse particular, aí nós temos aí uma situação complexa. Estou vendo aqui a pergunta, professor, tem como tirar a senha da sala? Tem muita gente que tem dificuldade de entrar. Senha da sala. Tem, Amanda. Tem como tirar a senha da sala. Eu só não sei como, mas tem como. Não sei como é que tira a senha da sala. Senha da sala. Não sei, Amanda, como que faz essa providência, não.
ver aqui, opção de compartilhamento de tela, não é? Exibir, deixa eu ver aqui. O pessoal não sei tirar a senha da sala. Grava no plano do Google, a qualidade da live está meio complicada. Não, nós vamos colocar, nós vamos passar para o YouTube, tá? Nós vamos passar para o YouTube o vídeo para que vocês possam ver posteriormente. Isso aí não vai ter prejuízo não em relação a isso. Tá? Não vai ter problema nenhum não. Tá bom? Obrigado. Vamos então dar continuidade, vamos deixar dessa forma como está, porque de fato eu não sei aqui como resolver essa situação de outra forma. Tá? Nós vamos ter que, de fato, trabalhar com esse mecanismo aqui, que é o que a gente tem atualmente. Pois bem, pessoal, responsabilidade patrimonial. Nós estamos lá no slide 69. Responsabilidade patrimonial entende a sujeição do patrimônio de alguém ao cumprimento de uma obrigação. Então, todo aquele que é devedor de um título executivo, se esse título executivo se consubstanciar na obrigação de pagar determinada quantia em dinheiro, o seu patrimônio estará sujeito à execução. Da mesma forma, pessoal, se eventualmente houver alguma situação de uma execução de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, embora a princípio não tenha um cunho em pecúnia propriamente dito, essa obrigação ela pode se converter em perdas e danos. Então, aí também vai gerar uma feição patrimonial. Então, a obrigação ela surge quando há um débito. Havendo um débito, há uma obrigação. Se houver o adimplemento do débito dentro do prazo previsto, nessa situação, não haverá a responsabilidade. A responsabilidade do devedor somente vai acontecer a partir do momento que houver o débito. A partir do momento que houver o débito, que houver a inadimplência. Ou seja, somente em caso de inadimplemento é que a responsabilidade irá se manifestar. E aqui nós trazemos, pessoal, as hipóteses de débito sem responsabilidade e responsabilidade sem débito. O que será isso, pessoal? Como que é uma situação em que há um débito sem responsabilidade? Vamos pensar, pessoal. Dívida prescrita. A dívida está prescrita. Existe um débito? Existe. Existe responsabilidade? Não, porque se a dívida está prescrita, prescrição é matéria de ordem pública, pode inclusive ser reconhecida de ofício por qualquer juiz, em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então, se há uma obrigação prescrita, propriamente dita, nós temos aí uma situação em que, obviamente, há o débito, mas não há responsabilidade. Se aquele que tem contra si uma obrigação nessas circunstâncias executa o pagamento, o que vai acontecer, pessoal? Ele não tem o direito à repetição desse pagamento realizado, porque existe o débito
embora não tenha responsabilidade, tratamos de uma obrigação natural, uma vez feito o pagamento, não há possibilidade de repetição. Então, aquele que paga dívida prescrita não tem direito de ser reembolsado. Isso acontece demais, pessoal, no âmbito do direito consumerista. Muitas empresas que compram ativos financeiros têm uma dívida que já está prescrita, a empresa vai lá e inscreve os dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, na fim de tentar receber aquele valor de uma dívida prescrita. Se o consumidor vai lá e paga, ele não pode cobrar o que de fato ele pagou, porque ele pagou em decorrência de vontade própria. Se tem uma inscrição, essa inscrição é ilícita. E o que o consumidor tem que fazer? Tem que ingressar com a ação judicial para declarar a inexistência em relação à responsabilidade por aquele débito, porque o débito continua existindo, mas ele tem responsabilidade, a fim de que o Estado juiz declare a ausência de responsabilidade e, via de consequência, condene aí aquela pessoa jurídica ou física que fez a inserção dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a mera inscrição indevida rende ensejo aí a obrigação de indenizar in re ipsa, ou seja, que decorre do próprio fato, independentemente de comprovação de qualquer prejuízo. Então, essa obrigação de indenizar ela é in re ipsa, é cabível. E, professor, quando que acontece a responsabilidade sem débito? Quando que nós temos aqui, propriamente dita, pessoal, uma situação que envolve a responsabilidade sem o débito, ou seja, há a responsabilidade, mas não há o débito. Um exemplo básico é no caso de contrato de fiança. O fiador, ele somente irá responder se houver inadimplência. Somente irá responder se houver inadimplência. Então, nesse caso, ele não é o devedor, mas ele irá responder, ele tem responsabilidade. Então, nessas circunstâncias, essa obrigação por parte do fiador somente irá ocorrer a partir do momento em que o afiançado não realizar o cumprimento da obrigação. Então, nós temos aí a hipótese, primeiro, de débito sem responsabilidade e responsabilidade sem débito. Somente há responsabilidade e débito por parte do fiador se o afiançado não cumprir a obrigação. Além do que, lembrando que no contrato de fiança, o fiador, salvo se tiver cláusula escrita em sentido contrário, ele tem direito ao chamado benefício de ordem. O que é o benefício de ordem, pessoal? Ele irá indicar bens pertencentes ao afiançado para que sejam escutidos antes do seu patrimônio próprio. É o chamado benefício de ordem previsto aí no Código Civil no que diz respeito ao contrato de fiança. Então, voltando aqui, pessoal, para que não paire nenhuma dúvida sobre essa situação. Débito sem responsabilidade. O débito existe, mas legalmente o devedor não tem responsabilidade pelo pagamento. É o caso das obrigações naturais. Exemplo, prescrição, dívida prescrita. Existe o débito, mas não tem responsabilidade. Porém, se o devedor fez o pagamento, ele não tem direito à repetição, ele não tem direito ao reembolso. Responsabilidade sem débito. Existe a responsabilidade legal em relação ao pagamento, mas o débito não existe. É o caso do contrato de fiança, onde o fiador somente será chamado à sua responsabilidade, chamado ao débito se houver inadimplemento por parte do devedor principal. Isso porque no contrato de fiança não há uma obrigação solidária, há uma obrigação subsidiária, em regra, já que o fiador tem o chamado benefício da ordem, qual seja
o direito de indicar bens pertencentes ao afiançado, a fim de que sejam escutidos antes de ser ele fiador chamado ao respectivo pagamento. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse particular? Aí a pergunta do Humberto aqui. Professor, o benefício de ordem só pode ser concedido ao fiador ou se estende ao devedor na execução? Execução, o devedor ele não tem direito a benefício de ordem, devedor principal, né? Se houver mais de um devedor e for solidária a obrigação, talvez a pergunta seja nesse aspecto. Por exemplo, tem mais de um devedor, né? Obrigação solidária. E existe uma penhora. É aquele que teve o bem penhorado indica um bem de outro. É até possível indicar, mas aí vai depender da questão da gradação, da ordem de preferência legal. Aí vai ter uma avaliação para que o credor defina essa situação. É possível que haja essa indicação por parte de um devedor, sim. Só que aí, se tratando de obrigação solidária, aquele que pagou, posteriormente, vai ter uma recomposição em ação de perdas e danos em relação ao outro. Por exemplo, vamos colocar um exemplo básico aqui para a gente arrematar essa indagação que você fez. Se, por exemplo, existe um aval, o avalista está com o processo correndo, certo? O devedor principal tem uma penhora de um carro, de um veículo, só que aí ele pede no processo, não, o avalista tem uma aplicação financeira, pode penhorar em relação ao avalista. O credor pode preferir essa penhora em dinheiro, até porque a penhora em dinheiro ela precede a qualquer outro bem. Nesse caso, se o avalista tiver pago, ele vai ter o regresso contra o devedor principal, porque o aval, nessas circunstâncias, embora traga aí uma obrigação solidária em relação ao credor, permite que o avalista possa, obviamente, tentar recuperar aquilo que ele foi obrigado a pagar. Então, seria uma hipótese em que há essa possibilidade de indicação, porém, haverá depois um outro litígio entre os devedores no âmbito do processo, a fim de que seja dirimida aquela situação relativa ao pagamento feito. Ok? Professor, pergunta do Jorge Michael. Vocês podem perguntar, pessoal. Fiquem à vontade para que a nossa aula tenha a sua escorreita dinâmica. Professor, é entrar com a ação de danos morais em face de empresa que negativou o nome do devedor em dívida prescrita? Exatamente, é possível. Nesse caso, o mais correto, tecnicamente, Jorge, é você propor uma ação para se reconhecer a inexigibilidade daquela obrigação, haja vista a sua prescrição, e a indenização por danos morais, porque se a dívida está prescrita, não pode haver a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Então, cabe sim dano moral, nesse caso, dano moral, inclusive, em ré ipsa, e é possível acionar o Poder Judiciário com o objetivo de se obter a recomposição patrimonial decorrente daquele ato ilícito perpetrado. Muitas empresas aí de investimento, compram esses débitos prescritos e fazem indevidamente a inserção com o escopo de receber. Acaba recebendo, enfim, o consumidor, muitas vezes desavisado, não toma as providências judiciais cabíveis aí nesse particular. Ok? Eu quero que vocês me deem o feedback. Depois vocês podem até mandar aqui para mim reservadamente. Esse feedback para mim é importante. Se vocês não quiserem, se quiserem colocar aberto, podem colocar também. Mas se quiserem colocar reservadamente, fiquem à vontade. Eu quero saber o feedback em relação a essa aula. O que os senhores estão achando desse formato? Se está sendo possível fazer elucidação, se está próximo daquilo que poderia ser feito em sala de aula, se está dinâmico, alguns pontos que a gente possa melhorar para as próximas aulas, até porque os senhores tiveram a semana inteira, com outros professores, tiveram outras experiências,
e talvez alguma coisa que o outro colega tenha feito tenha sido mais interessante do que a gente está fazendo. Então, o meu objetivo é sempre melhorar, é sempre fazer da melhor forma possível. Vocês sabem que eu sou perfeccionista. Então, eu conto com a colaboração de vocês para esse fim, a gente tentar chegar aí na melhor solução possível nesse momento aí de pandemia, de quarentena. Espero que acabe logo, para que a gente possa voltar às nossas atividades habituais, porque é um prazer, uma satisfação inenarrável estar todas as sextas-feiras até 10 horas da noite na presença dos senhores. É o meu melhor dia, é sexta-feira, é o dia que eu encontro os senhores em sala de aula, vocês sabem disso. Então, fiquem inteiramente à vontade para poder, de certo modo, fazer qualquer crítica, qualquer sugestão para que a gente possa melhorar. Principalmente considerando que a nossa aula é a última da semana e os senhores tiveram as aulas antecedentes aí dos outros colegas que talvez tenham utilizado algum mecanismo, alguma fórmula que tenha tornado a aula mais atrativa. Porque o meu objetivo é que vocês realmente possam ter uma boa percepção e talvez um entendimento do conteúdo como se nós estivéssemos em sala de aula, ok? Vamos seguir, pessoal. Vamos em frente e encaminhando. Bens sujeitos à execução. 71 do material. Artigo 789 do Código de Processo Civil, ele preconiza o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. Quando eu falo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, significa dizer o quê, pessoal? Significa que, eventualmente, se existe um bem que o devedor irá receber, por exemplo, a título de sucessão hereditária, aquele patrimônio, ele também vai ser, obviamente, possível de construção. Então, se não se tem uma expectativa de recebimento do crédito, mas o credor tem um conhecimento que o devedor irá receber uma herança, ele pode ficar atento, porque ainda que ele não ostente aquele patrimônio quando contraiu a obrigação, posteriormente aquele bem futuro, caso a obrigação ainda esteja válida, não tenha sido atingida e fulminada pela prescrição, poderá sim ser objeto de uma constrição. Então, todos os bens presentes e futuros podem ser efetivamente aí conscritos. Pessoal, bens que não estão sujeitos à execução. O Código de Processo Civil, ele traz em seu bojo, no artigo 833, os bens chamados impenhoráveis. Vamos acompanhar lá, pessoal? Artigo 833 do CPC. Primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Pessoal, existe lá, normalmente, muito comum se fazer em doação uma cláusula de inalienabilidade. Uma declaração por ato voluntário. Nesse caso, ele não está sujeito à execução. Ele não está sujeito à execução. O imóvel foi doado para o devedor por uma cláusula de inalienabilidade. Se tem essa cláusula, ele não pode ser objeto de execução porque ele é impenhorável. Mas o devedor utiliza aquele imóvel, professor, como fonte de renda. Aquele imóvel ele é locado. Existe um contrato de locação e tem os frutos desse imóvel. O entendimento é de que, em relação aos frutos do bem, ainda que inalienável, esses frutos são penhoráveis. Então, aquele crédito resultante de um contrato de locação, os locativos, os aluguéis, podem ser penhorados. Ok? Segundo, os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso, pessoal,
em relação aos móveis. Todos os móveis que guarnecem a residência são impenhoráveis desde que não se trate de um móvel fora dos padrões de normalidade. Você vai na casa do Humberto, por exemplo, tem aquela televisão de 150 polegadas. Essa televisão de 150 polegadas, ela é penhorável? É penhorável. Por quê, pessoal? Porque está muito além de um padrão de vida normal do homem médio. Só o Humberto tem na sua casa uma TV de 150 polegadas. Nenhum de nós, seres mortais, temos essa condição. Então, foge dos padrões do homem médio. Então, nesse caso, pessoal, essa TV ela é penhorável. O sofá da casa do Humberto, vocês acham que aquele sofazinho de 2 lugares, como usar a música do Jorge Mateus? Não, meus amigos. É um sofá caríssimo, caríssimo. Um sofá que vale mais de 50 mil reais. Só o sofá da casa do Humberto. Ele nunca chamou vocês para ir na casa dele, né? Pois é, está devendo isso. Tem que chamar. É penhorável, pessoal? Penhorável, porque está fora dos padrões do homem médio. Está além da conta. Então, nesse caso aí, é um bem de elevado valor que ultrapassa as necessidades do bem comum. Então, nessa situação, há a possibilidade, sim, de penhora. Aí, voltando aqui, a pergunta da Larissa Fernandes, fala, professor, essa cláusula precisa ser registrada no cartório em relação aos bens inalienáveis? Sim, precisa. Bom, tem que ser registrado na matrícula do imóvel. Se não for registrado na matrícula do imóvel, pode ser objeto de constrição. Então, tem que estar registrado na matrícula imobiliária a cláusula de inalienabilidade. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilos? O Wesley fala aqui que o Humberto é um fanfarrão. Não vou dizer que ele é fanfarrão, só está faltando um convite para que a gente possa comparecer pelo menos um churrasco na casa dele, né? Ele ostenta aí tantos predicados financeiros, porém não convida os colegas, os professores, para poder desfrutar dessas possibilidades, né? Seria legal que o Humberto assim fizesse, pelo menos um dia, né? Daqui até o final do curso, talvez a gente possa gozar desse benefício. 3, pessoal, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo os de elevado valor. Pessoal, aqueles pertences de uso pessoal, que é objeto pessoal, também não pode. Celular, pessoal, é um pertence de objeto pessoal? É tido como um pertence pessoal, né? Mas o sujeito tem lá um iPhone 11 Pro Max 512 GB. Ou seja, o telefone mais caro que existe no mercado. R$ 8.000 o telefone. É algo de elevado valor, né? Sendo elevado valor, nesse caso, pode ser penhorado, né? O homem médio não usa um iPhone desse valor, né? Usa lá um telefone básico, né? Um telefone mais simples. Então, nesse caso, pode. Vestuário. Sujeito lá o professor Marcos, por exemplo, usa lá um terno caro, terno de valor modesto. O vestimento do professor Marcos não é igual ao do professor Otto. Os ternos dele são ternos importados, cortes italianos, enfim, algo que tem de melhor no mundo. Nesse caso, pessoal, penhorável também, porque de elevado valor. Tá? Então, esses bens de uso pessoal, incluindo o vestuário, se for de elevado valor, é possível, obviamente, que haja, de fato, a respectiva penhora. Ok? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilos? Seguindo. Os vencimentos, subsídios, soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º desse artigo. Nesse particular, pessoal, o salário, verba de natureza salarial, é tida como verba de natureza alimentar. E sendo verba de natureza alimentar, o que acontece? Cláusula de impenhorabilidade. Contudo, entendimento da jurisprudência hoje é no sentido de se admitir a penhora de todas essas verbas previstas aí no inciso 4 do 833, natureza salarial, de até 30%. Até 30% dessas verbas é admitida a respectiva constrição, é admitida a respectiva penhora, ok? Então, embora tenha essa impenhorabilidade prevista aí na lei, é admitido de até 30%. Então, vencimento, subsídio, sobre salário, remuneração, pagamento de aposentadoria, pode-se penhorar sim, desde que não ultrapasse o patamar de 30%. Entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, atualmente. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Todos esses equipamentos, objetos, que são úteis e necessários para que o executado possa trabalhar, possa prover o seu sustento, também são impenhoráveis. Por quê, pessoal? Qual que é a dinâmica dessa situação? Por que dessa impenhorabilidade? Porque nesse caso, pessoal, se o devedor tiver constrito determinado objeto com essa valoração, ele não vai poder executar suas atividades habituais, vai ficar com o seu trabalho obstado. Então, o legislador concede para esses equipamentos aí a cláusula de impenhorabilidade. Agora, se for, por exemplo, um equipamento que possa, de algum modo, ser substituído ou não ser essencial, nem útil para o profissional, nesse particular aí pode sim ser penhorado. Seguro de vida, pessoal. Seguro de vida também não pode ser penhorado. Independentemente do valor, não faz menção, né? Não pode ser penhorado. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Tem uma obra em andamento e a obra está lá, o material está lá na obra, não pode, obviamente, ser penhorado esses materiais. A não ser que as obras sejam aí penhoradas, a obra propriamente dita. Né? Mas o material, se for necessário, não pode. Por quê, pessoal? Qual que é o objetivo do legislador nesse aspecto? É evitar, por exemplo, que, em virtude da penhora de um material, a obra venha a desabar, trazendo aí prejuízos, não só ao executado, como a terceiros, né? Enfim. Então, nesse caso, não pode ser objeto de constrição. Inciso 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. A família disporá de uma pequena propriedade rural, há uma definição aí em relação à área específica, né, que não há possibilidade de penhora, e a família sobrevive do trabalho executado naquela propriedade rural. Há demonstração disso. Também é uma possibilidade de impenhorabilidade. Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Existe aí um recurso público, né, que foi recebido por uma instituição privada para aplicação obrigatória, compulsória, em educação, saúde ou assistência social. Esses recursos também, por serem recursos oriundos da fazenda pública, não pode ser objeto de penhora. Quantia depositada no caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Pessoal,
Até o limite de 40 salários mínimos. Não pode ser objeto de penhora. Agora tem que ter um particular. Muitas pessoas usam a conta poupança como uma verdadeira conta corrente. Como uma verdadeira conta corrente. Ou seja, faz saques, pagamentos de obrigações em regime de débito, isso aí de uma forma muito natural. E o que acontece na prática, pessoal? Essa conta é uma verdadeira conta corrente, não é uma conta poupança propriamente dita. Então, nesse caso, o que acontece? Admite-se a penhora. Mas aí se fala, até 40 salários mínimos, mas o devedor tem várias contas poupança com 40 salários mínimos. Como é que faz? O entendimento da jurisprudência que, nesse caso, também é admissível a penhora, tá bom? O que se visa resguardar é apenas uma conta poupança. Se existem mais de uma conta poupança, o valor que exceder a 40 salários mínimos, considerando todas essas contas poupanças, podem sim ser objeto de penhora. Tudo bem, meus amigos? Tranquilos? 73. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. O que significa isso? Como eu disse, em relação às taxas condominiais, o imóvel como bem de morada está lá na lei 8.009/90, que ele é impenhorável. Mas se tratando de débito condominial, é uma dívida relativa ao próprio bem. Então, nesse caso, pode ser penhorado. A dívida de consumo de água, energia elétrica, IPTU, que são obrigações de próprio terreno. Nesse caso, nesse particular, o próprio imóvel pode servir, sim, como instrumento de penhora. Financiamento que foi feito para a aquisição daquele imóvel. Obviamente, né, o imóvel aí é dado em garantia, seja uma alienação fiduciária, seja uma hipoteca, obviamente, que não há de se falar aí em impenhorabilidade. Além do mais, pessoal, a impenhorabilidade estabelecida nos incisos 4 e 10, que se refere a salários e caderneta de poupança, ela não prevalece sobre débitos alimentícios. Então, se tratar de uma obrigação de pensão alimentícia, seja ela decorrente da relação de parentesco, seja ela decorrente de ato ilícito, nesse caso, em particular, pode haver penhora. Não há de se falar em impenhorabilidade. Mas tem que se resguardar também um percentual, né, para que o devedor não possa ser prejudicado na totalidade do seu salário. Agora, se é o caso de um trabalhador, como o Humberto, por exemplo, que recebe mais de 50 salários mínimos mensais, o que exceder, que já é muita coisa, sobre os 50 salários mínimos mensais, pode ser penhorado, tá bom? Então, nesse caso aí, o indivíduo recebe 50 salários mínimos, hoje dá quanto? Vou colocar aqui, ó. 50 vezes 1.048. R$ 52.400. O indivíduo que recebe acima disso, que superar esse valor, ainda que seja salário, pode ser objeto de penhora, ok? Perfeito, pessoal? Bom, acho que nós já esgotamos, né, essa parte aqui relativa à impenhorabilidade. Nós temos aqui algumas elucidações em relação ao artigo 2º, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.009, de 90, que fala a respeito da impenhorabilidade, né, que inclusive abrange plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional ou móveis que guardece a residência desde que quitados, mas não abrange, no caso de condomínio, basicamente se dá em relação a condomínio,
vagas de garagem. Se existe uma vaga de garagem autônoma, que ela não está vinculada ao imóvel, essa vaga de garagem ela pode ser penhorada, conforme previsão da súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. Então, a vaga de garagem, se ela não está vinculada à matrícula do imóvel, existe uma matrícula própria para a vaga de garagem, ela pode sim ser objeto de penhora. A impenhorabilidade também deve respeitar o disposto no artigo 833.2, ou seja, só não poderão ser penhorados os necessários de uma moradia digna. Então, se for algo aí de elevado valor ou que ultrapasse, como eu já disse, as necessidades de um padrão de vida médio, é possível sim que haja a penhora, ok? Bom, além dessa situação, é importante observar também que o STJ ele resguarda a situação pertinente às pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Nesse caso, a impenhorabilidade também se aplica a essas pessoas, né? Uma vez que se trata de bem de família, né? Sendo um imóvel, há equiparação a bem de família, as pessoas que sejam solteiras, separadas aí, ou viúvas. Intelecção da súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o imóvel não pertence ao devedor, mas ele é o locatário do imóvel, nesse caso aí. Mas existem bens móveis que guarnecem a residência. Como que fica essa situação, pessoal? O imóvel não pertence ao devedor, ele é locatário, mas os bens que guarnecem aquele imóvel pertencem ao locatário. É penhorável somente se for bens de alto valor. Somente se for bens de alto valor. Nesse caso em particular, pessoal, aqueles bens do devedor, ainda que ele seja locatário do imóvel, se for dentro de um padrão médio, não há, obviamente, aí a necessidade de, obviamente, se ter com efeito a possibilidade de penhora. Se tratar de algo de muito vulto, um bem de vultoso importe, aí é possível, sim, que se haja a penhora. Pois bem, pessoal, para nós findarmos aqui essa situação, bem impenhorável, mas o próprio devedor, ele indica aquele bem que é impenhorável a penhora. Como assim, professor? Isso mesmo. O próprio devedor indica lá a sua casa a penhora. Residencial de morada. Advogado, faixa branca, contratado por ele, faz a indicação a penhora do imóvel. O que acontece? Renúncia tácita à regra da impenhorabilidade. Então, se o devedor oferece o bem à penhora, mesmo sendo impenhorável, há uma renúncia tácita ao benefício da impenhorabilidade. Então, nesse caso, pessoal, é uma situação muito complicada, uma situação muito complexa, de modo que, nessas circunstâncias, é possível aí ser levada a penhora à situação pertinente ao imóvel, ainda que impenhorado, mas indicado na execução pelo próprio devedor, ele vai sofrer revés em relação a esse bem. Ok, meus amigos? Tranquilos? Alegação de impenhorabilidade. Esse tipo de alegação, pessoal, é matéria de ordem pública. Ou seja, pode ser deduzida em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e pode ser também julgada, analisada de ofício pelo órgão julgador, pelo juiz. Então, basta aí uma simples petição por parte do devedor para aduzir a impenhorabilidade e, por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz pode, de ofício, determinar essa providência. Ok?
Ok, pessoal? Responsabilidade patrimonial de terceiros. Nós sabemos aí que o responsável primário é o devedor. No entanto, pode ter uma responsabilidade de terceiro. Artigo 790 do Código de Processo Civil. Vamos considerar aí em relação ao sucessor a título singular, tratando de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória. Vamos considerar aí, pessoal, que nós tenhamos um sucessor em relação a um bem que haja, por exemplo, uma hipoteca. Que haja uma hipoteca. Nesse caso, estando a hipoteca gravada em relação ao imóvel, aquele débito vai permanecer ligado ao imóvel. Aquele débito vai permanecer atrelado ao imóvel. Isso porque a transferência, a alienação da coisa litigiosa perante um terceiro, feita no curso de uma ação judicial, nesse caso, pode configurar, inclusive, uma fraude. Então, todo aquele que sucede a título singular determinada obrigação e existe um direito real, uma obrigação repersecutória vinculada ao bem, ele irá responder na medida daquela garantia pela obrigação. Agora, se a coisa ela é alienada na pendência de um processo, de uma ação fundada em direito real, nós temos a chamada fraude à execução, conforme previsão do artigo 792, inciso 1 do Código de Processo Civil. Vamos lá no CPC, vamos abrir este dispositivo, 792, inciso 1 do CPC. Nós temos aqui a alienação, a oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1. Quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, pessoal, qual que é a importância de uma discussão em relação à existência de eventualmente e possivelmente, futuramente, para se evitar uma fraude à execução? É que quando se tratar de uma ação de natureza real, a parte solicite a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação judicial. Porque se há esse tipo de solicitação, qualquer alienação que possa vir a ocorrer vai ser considerada aí, nessa situação, fraude à execução. O que o credor pode fazer para se resguardar dessa situação? Ele deve fazer o quê? Ele deve, ao propor a execução, ele pode solicitar uma certidão de autoria, ele solicita uma certidão de autoria, e a certidão de autoria ele vai averbar na matrícula do imóvel a existência daquela ação de execução. Essa certidão de autoria, ela independe de despacho judicial. O simples fato de existir a ação de execução, seja ela de título executivo judicial ou extrajudicial, já possibilita que seja feita a averbação na matrícula do imóvel. Então, feito isso, qualquer alienação posterior vai ser considerada fraude à execução. Ok? Bens dos sócios. Bens dos sócios. Em regra geral, patrimônio da pessoa jurídica, da empresa, responde pelas dívidas. Os sócios respondem pelas dívidas da empresa? Em regra, não. Sendo a sociedade empresária solvente, não há responsabilidade do sócio. No entanto,
Se ficar demonstrada prática de infração à lei, há possibilidade, sim, de responsabilidade do respectivo sócio. Além do que, a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Para que o sócio se torne responsável pela obrigação da empresa, é necessário que haja a desconsideração da personalidade jurídica. E aí essa desconsideração pode se dar sobre dois âmbitos. Primeiro, sobre a perspectiva do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 28 do CDC, inclusive nós falamos isso já em sala de aula, ou sobre a perspectiva do Código Civil, artigo 50 do Código Civil. Essa desconsideração, pessoal, obviamente que com base no Código de Defesa do Consumidor, ela é muito mais simples, porque a simples dificuldade, o simples impedimento de acesso do consumidor à satisfação do seu crédito, por si só, já possibilita a desconsideração, ou seja, muito mais simples. Ao passo que a desconsideração prevista no Código Civil exige aí os critérios preconizados no artigo 50. Abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade, confusão patrimonial. O juiz pode, nesse caso aí, a requerimento da parte ou do Ministério Público, se for o caso de interveniência do MP, determinar a desconsideração da personalidade jurídica. No caso do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma situação muito mais simplificada, bastando aí a situação de inadimplemento, ou se a personalidade jurídica for um obstáculo ao consumidor para que possa, obviamente, aí ser, de fato, objeto dessa situação. O que nós temos que observar, pessoal, muito detidamente nesse particular, é a necessidade, de acordo com as regras atuais do Código de Processo Civil, que haja essa desconsideração de forma incidental. Ou seja, tem que se abrir autos incidentais, incidente processual, para que se possa aqui, de fato, oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa para que se desconsidere a personalidade jurídica de uma sociedade empresária. Lembrando que a decisão que resolve essa questão, ela é passível da interposição de recurso de agravo de instrumento. É possível de recurso de agravo de instrumento. Então, o que é que tem que ser feito na prática para a desconsideração da personalidade jurídica? O credor ele tem que ingressar com um pedido em autos incidentes, em autos apartados, incidente próprio, observando aí as regras do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. O devedor e também aquela pessoa que vai ser indicada para passar a figurar na execução precisa ser citada, para que possa apresentar a contestação, e feito isso, o juiz irá decidir. Essa decisão judicial é passível de agravo de instrumento, mas tem que se dar de forma incidental. Não é possível mais o reconhecimento nos próprios autos processuais. Professor, mas aí se trata de um empresário individual. Nesse caso de empresa individual, os bens do sócio, no caso é só um, né, empresário, se confundem com os da empresa. Então, ele vai responder pela integralidade da dívida, se tratar de empresário individual. Em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, o entendimento é que, nesse caso, há necessidade do incidente e desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, estou vendo aqui que tem algumas perguntas, tem algumas que estão reservadamente aqui, depois eu vou responder oportunamente para os senhores, tá? De forma reservada. Pois bem, bom, se for determinada a penhora de um patrimônio do sócio,
a dívida é da empresa, sem que tenha havido a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, pessoal, qual o instrumento que o sócio pode se utilizar para combater aquela penhora? Embargos de terceiro, porque ele não faz parte da relação jurídica executiva e teve penhorado aí o patrimônio pessoal. Então, somente depois que houver a desconsideração da personalidade jurídica e ele sócio incluído no polo passivo da execução, é que será possível penhorar o patrimônio pessoal dele. A penhora anterior pode ensejar aí, por óbvio, a possibilidade da interposição de embargos de terceiro. Ok, pessoal? Tranquilos quanto a esse ponto? Vamos passar adiante. Bens do executado, ainda que em poder de terceiros. Vamos dizer que exista um bem que é objeto de penhora, mas que está em poder de terceiro. Nesse caso, pode ser penhorado, pessoal? Sim, a responsabilidade não vai ser atribuída ao terceiro. O Humberto tem uma dívida, só que ele deixou a Ferrari dele emprestada para o Wanderson. O Wanderson que está usando o veículo dele, a Ferrari vermelha do Humberto. Nesse caso, o Humberto está devendo, ocultou todo o seu patrimônio, menos essa Ferrari que deixou com o Wanderson. Está lá no nome dele, pode ser penhorado? Pode. Né? Isso na prática não vai acontecer, pessoal. Primeiro, porque o Humberto não vai ficar devendo. Segundo, porque nesse caso em particular, em relação a esse veículo propriamente dito, não há necessidade de o oficial localizar o veículo para a penhora. A penhora pode se dar por meio eletrônico do sistema Renajude. É um bloqueio que já inviabiliza aí a circulação, a transferência desse veículo. E aí o veículo pode ser apreendido em qualquer blitz aí policial. Ok, meus amigos? Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Existia lá uma situação de fraude, então, nesse caso, ele foi objeto de fraude. As alienações de bem em fraude à execução são ineficazes perante o credor, que pode postular que ele continue sujeito à execução, ainda que em mãos do adquirente ou cessionário. Ou seja, existia lá uma ação, né, na qual houve uma vinculação àquele bem em penhora e houve a caracterização de uma fraude à execução. Nesse caso aí, ainda que em poder de terceiro, ainda que em poder do adquirente ou cessionário, será possível aí a constituição daquele bem. Lembrando que o terceiro, o cessionário ou adquirente, ele não vai responder pela dívida, mas o bem vai responder pela dívida. Então, se eventualmente a execução ultrapassar as forças daquele bem, daquele patrimônio, que foi alienado ou gravado em fraude à execução, esse terceiro adquirente cessionário, ele não vai responder pelo excesso, ele vai responder até o limite do bem. Ok? Tranquilos, pessoal? Vamos falar a respeito da fraude à execução. É um instituto de direito processual que constitui ato atentatório à dignidade da justiça e se distingue da fraude contra credores, que é um defeito do negócio jurídico. Basicamente, pessoal, qual que é a diferença entre a fraude contra credores da fraude à execução? A fraude contra credores, ela ofende diretamente um direito do credor, ao passo que a fraude à execução, ela atenta contra o bom funcionamento do próprio Poder Judiciário. Ou seja, é necessário para a fraude à execução que exista uma execução em andamento, que o devedor tenha sido citado nessa ação de execução e que, com o escopo de fraudar aquela execução, transfere um bem a terceiro. Por exemplo, o indivíduo adquire um imóvel de um devedor, de uma pessoa que é devedora num processo de execução e foi citada naquele processo, e não exige, consta lá na escritura, uma certidão negativa do distribuidor civil. Há uma presunção de que houve uma fraude à execução. Ou seja, porque já existiu uma execução com citação do devedor. Agora, vamos dizer que essa execução não existia, mas o credor
em conluio com um terceiro, transfere todo o seu patrimônio para várias pessoas com o escopo de não pagar determinado credor, com o escopo de se ver livre de determinada obrigação. Então, aí nós temos um defeito do negócio jurídico, a fraude contra credores. Nesse caso, pessoal, da fraude contra credores, é necessária a comprovação do concílio fraudes, ou seja, do conluio, da simulação havida entre as partes envolvidas para que se possa declarar a fraude contra credor, ou seja, é muito difícil na prática. É a chamada ação pauliana, que é a ação apta a essa demonstração. Então, nessa situação, pessoal, de fraude contra credores, é necessária a comprovação da má-fé. No caso da fraude à execução, caso o adquirente não tome as precauções necessárias, a má-fé aí ela é presumida. Ela pode ser presumida diante das especificidades do caso concreto. Aí eu vejo a pergunta aqui do Anderson. Professor, pode falar sobre a penhora de bem com alienação fiduciária? Nesse caso, pessoal, em se tratando de alienação fiduciária, a penhora, a bem da verdade, não é sobre o bem propriamente dito. A penhora é sobre eventual resquício de direito relativo àquele bem. Porque se o devedor, que é o que ostenta aí um contrato com alienação fiduciária do bem, ele não cumprir aquele contrato perante o terceiro com alienação fiduciária, aquele bem já vai ser automaticamente transferido para o credor. E se sobejar um crédito para aquele que deu o bem em alienação fiduciária, esse crédito pode ser penhorado. Por exemplo, Anderson, vamos considerar aqui que o devedor tem um veículo alienado fiduciariamente a um banco, tá? O veículo vale R$100.000, existe um débito de R$50.000. Nesse caso, se ele não quitar o veículo, o banco pode fazer a busca e apreensão do veículo, pode vender esse veículo, e como o débito ele é de R$50.000 e o veículo vale 100, normalmente o veículo é vendido por um valor inferior ao de mercado, vendeu por 80, sobrou R$30.000. Esse crédito pode ser objeto de penhora, tá bom? Mas o bem propriamente dito, não, porque há uma reserva aí, nesse caso, em relação a essa alienação fiduciária. Outra coisa, mais uma perguntinha aqui que nós temos. Vamos lá. Larissa, no caso, o terceiro sofreria a evicção? Sim. No caso da fraude, né, contra credores, se for o caso, né, ou se for uma fraude à execução, pode sofrer evicção, porque ele teve um bem que ele perdeu em virtude de uma decisão judicial que ele havia adquirido. Nesse caso, ele vai sofrer a evicção e vai poder, sim, reaver em relação ao alienante os prejuízos experimentados. Ele tem o direito que da evicção resulta, ok? Na prática, então, terceiro adquiriu um bem, pagou pelo bem ao vendedor, só que judicialmente foi reconhecida a fraude à execução. E aquele bem que está em poder do terceiro, ele vai para a execução e o terceiro fica sem o bem. Então, ele tem o direito que da evicção resulta, que é o cobrar daquele que vendeu o bem a respectiva indenização correspondente ao valor do seu prejuízo. Ok, meus amigos? Tranquilos quanto a essa dinâmica? Vamos lá. Bens do cônjuge ou do companheiro. Pessoal, bem do cônjuge ou do companheiro. É possível que haja penhora? É possível, pessoal. É possível. Desde que haja comprovação de que aquela obrigação ela foi contraída em prol da unidade familiar. E também é possível a penhora recair sobre a meiação. Por exemplo, existe lá um veículo.
O veículo que está registrado em nome de um dos cônjuges. Mas a execução, ela tramita em desfavor do outro. E não existe mais nada, existe só aquele veículo e eles são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. O veículo foi adquirido na constância do casamento. Ou seja, o cônjuge devedor daquela execução, ele tem direito patrimonial sobre esse bem. Então, essa ameação, ela pode ser penhorada. Essa ameação, ela pode ser penhorada. Ou seja, ainda que esse veículo esteja registrado em nome de outro cônjuge, é possível que haja aí, de fato, nesse particular, a penhora. Tudo bem? Por quê? Porque existe aí um direito correspondente à ameação. Agora, o veículo penhorado, vamos colocar aí que o próprio devedor, ele é o titular daquele veículo, só tem o veículo, tá? E o seu cônjuge, que não tem nada a ver com aquela obrigação, que não foi revestido em proveito da família, ele está sendo prejudicado por aquela penhora. Ele tem legitimidade para ingressar com embargo de terceiro, para resguardar o seu direito à ameação. Então, por exemplo, penhora feita em relação a um bem comum. O cônjuge que tem o direito à ameação pode propor embargo de terceiro para que a sua ameação seja preservada, desde que a obrigação contraída pelo cônjuge ou companheiro não tenha se revertido em prol da unidade familiar. Então, há a possibilidade da adoção dos embargos de terceiros. Ok, pessoal? Prosseguindo, então, aqui a gente já falou em relação à fraude, depois vocês dão uma olhada, pessoal, lá no artigo 792, tá, do Código de Processo Civil, fala a respeito da fraude e execução. E, basicamente, aqui a gente já tratou de todas as especificações, né? A fraude e a execução pode, inclusive, ser reconhecida em sede de embargo de terceiro, tá? Conforme súmula 195 do STJ, é permitido aí que o reconhecimento da fraude e execução nesse particular. Nós temos aí mais 5 minutos de aula, pessoal. Eu vou deixar aberto esses minutos finais para que vocês possam fazer considerações. Eu acho que vocês podem fazer essas considerações, inclusive, por áudio, para ficar mais fácil das pessoas ouvirem. Aí, o que a gente vai fazer para a gente possibilitar essa situação? Acho que vocês conseguem fazer aí, que eu autorize o áudio, né, levantar a mão e a gente vai colocando aí, caso vocês tenham algumas perguntas, a gente vai autorizando para não ter bagunça em relação a essas perguntas. Então, vocês coloquem um nome aqui no bate-papo e aí a gente vai seguir essa ordem das considerações. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta, alguma indagação relativamente ao que nós falamos nessa aula? Pelo horário das 10 horas, vocês estão querendo ir embora, né? Está próximo das 10. Se estivesse na faculdade, estava todo mundo falando, não, professor, vamos. Deixa eu ativar o som de todos aqui. Todos estão com som ativados agora. Todo mundo com som ativado, hein? Pessoal, vocês estão muito calados, vamos interagir, matar a saudade da turma. Está calado, né, Humberto? Vocês mesmo. Um de cada vez. Quem vai falar primeiro? Coloca o nominho aqui. Vamos encerrar essa aula então, né, pessoal? Vou desativar o som de vocês aqui. Então, pessoal, agradecer aí a participação dos senhores, a paciência. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E até a próxima sexta-feira. Acredito que na próxima sexta-feira nós estaremos aí numa situação melhor, né, do que hoje, já que a gente já vai ter mais um conhecimento, né, algo mais específico em relação ao sistema em si, né? Então, vai ser mais interessante. Eu agradeço aí demais, tá? As considerações elogiosas, inclusive, tá? É bom receber esse feedback. Bom receber críticas também,
tá? Tanto as considerações elogiosas como as críticas são de muita importância para que a gente possa, aí, de fato, ter um engrandecimento, né? O objetivo aqui sempre é fazer o melhor trabalho possível. Então, muito obrigado aí pela atenção, pela participação, por estarem aqui presentes. Eu vou postar essa aula lá no YouTube, tá? Para que vocês possam ter acesso, tanto essa quanto a primeira aula. Tem um pouquinho de paciência, que vai demorar um pouquinho para fazer isso, mas vai ser feito. Tá? E os convites, pessoal, para o nosso vídeo, eles foram postados desde a semana passada no aluno online, tá? Embora eu tenha colocado ele no Google Classroom apenas hoje, desde a semana passada eles já estavam lá no aluno online de vocês. Tá? Se alguém teve alguma dificuldade para acessar, já estava lá o link correspondente. E o link é o mesmo, tá? A gente já agendou aulas até o final de junho, embora eu espero que sejam canceladas essas aulas, mas o link é o mesmo até o momento que nós tivemos aqui tendo aulas através desse aplicativo, ok? Uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana, estudem bastante no processo civil, tendo dúvidas, podem falar comigo, eu estou à disposição de todos vocês, para que a gente possa aí realmente ter um bom aproveitamento. Excelente noite, até mais. Tchau, tchau.